tema dessa ministração é casa preparada. Diga assim: eu estou pronto. Nós temos uma ideia, uma visão um pouco distorcida acerca da volta do Senhor Jesus. Porque nós temos uma imagem de que, como igreja, nós estamos sendo preparados. Mas, na verdade, queridos, nós não estamos sendo preparados. Nós estamos prontos. Me parece que quando pensamos nessa ideia de que estamos sendo preparados, ficamos alheios e adormecidos quanto às questões espirituais. Me parece que traz um conforto e uma certa acomodação, como se a promessa não fosse se cumprir. E eu gostaria que você entendesse a revelação do texto que nós acabamos de ler. Não se turbe o vosso coração. Palavras de Jesus. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. É interessante porque quando Jesus fala do céu, ele não fala de muitas casas, mas ele fala de uma única casa, porque o céu é a habitação de Deus. Mas é como uma casa grande, que tem dentro desta casa muitas moradas. De sorte que a casa é uma, mas as moradas são inúmeras. E nesta casa há lugar para mim, para você e para a nossa família. Eu posso ouvir um amém? Mas entenda o que está acontecendo aqui hoje. Nos tempos de Jesus, em Israel, havia um costume que regia as relações matrimoniais. Um jovem assumia um compromisso de casamento com a sua pretendente, e esse jovem ia com o seu pai até a casa daquela jovem, e ali pagava-se um dote. Essa primeira fase do enredo de como se começava a construir uma ideia de casamento, essa primeira fase do acordo, a primeira fase onde os noivos estão sendo apresentados, é o Siducim. Siduchim. Então, o que acontecia? Cadê o noivo? Cadê o noivo? Cadê o noivo? Eis o noivo! O noivo não pode atrasar. Felipe está por aí? Nunes é o noivo. Queria que ele me ajudasse aqui para vocês entenderem. Então vem cá, Neto. Vem você. Eita, fosse salvo. Bem na hora.
Eis o noivo. Vem cá, meu filho, fique aqui junto de mim. Cadê esse pessoal? Bota todo mundo aqui, por favor. Precisa entender a aula da teologia hoje. Então, veja só. O noivo estava assumindo um compromisso com uma jovem. Então, ele ia com o seu pai à casa desta jovem. E quando ele chegava na casa dessa jovem, acompanhada com o seu pai, o pai pagava um dote, que era o valor que aquele noivo, junto com seu pai, estava disposto a pagar, a investir. Então, aquele jovem que era apresentado pela primeira vez ali, assumia um compromisso com aquela jovem. Pagava-se o dote, e então o noivo, junto com seu pai, voltava para onde ele morava para construir a casa onde eles iriam morar. Mas naquele momento em que eles se conheciam, eles ficavam numa espécie de contrato, de compromisso, reservados um para o outro. E ali, naquele momento que eles se conheciam, que se pagava o dote e que começava a estabelecer esse contrato, esse acordo. Olha, você está sendo separada para mim, eu tenho intenção de casar com você. Essa primeira fase, chamada Shidduchim, onde os noivos eram apresentados, pagava-se o dote. Depois, naquele mesmo momento, havia um brinde. Eles brindavam o compromisso agora assumido. O noivo voltava para a casa junto com seu pai, porque agora eles tinham que construir a morada. Quando esta morada estivesse pronta, o noivo voltaria para buscar a sua noiva, que ficou aguardando por ele. E assim eles contraíam o matrimônio. O casamento era ali concluído. Porém, no costume judaico, o noivo, ele não sabia quando ele teria que voltar para buscar a sua noiva, que estava aguardando por ele. Só quem sabia desse tempo exato era o pai do noivo, que dizia para ele: concluímos a obra, a morada já está pronta. Pode ir buscar a menina que você se comprometeu com ela. E aí o noivo voltava, só que ele não voltava sozinho. Ele voltava acompanhado com os seus amigos, com o seu amigo íntimo. E havia um cortejo de tocadores de chofar, que vinha anunciando a chegada do noivo para a noiva. Mas esta noiva, do momento que o noivo chegou lá dizendo: eu tenho intenção de casar com você, você está comprometida comigo, essa noiva, ela ficava pronta. Como ela não sabia o dia, a hora, o mês, o ano que este noivo voltaria, porque a morada já estava pronta. Ela estava preparada. Então, quando o noivo chegava com o seu cortejo, com os tocadores de chofar anunciando a sua chegada,
aquela noiva, ela não ia se banhar, ela não ia botar um perfume, ela não ia trocar a sua melhor roupa, porque ela já estava pronta. Era como nos dias de hoje, queridos, quando você sabe, por exemplo, que vai receber visita, e a visita não diz a hora que vai chegar, só diz amanhã eu vou na tua casa. Você acorda cedo, você organiza as coisas, você toma um banho, você se arruma, porque a qualquer hora, a qualquer momento, aquela visita vai chegar e não vai pegar você desprevenido ou com o pijama. Todo mundo entende isso. Então este noivo, quando chegava, o chofar anunciava, os tocadores de chofar anunciavam, e quando aquela jovem donzela ouvia o som da trombeta, do chofar, ela sabia, meu noivo está chegando. E ele a recebia. E começava o casamento que durava cerca de 7 dias. Aleluia. O que isso tem a ver conosco, queridos? Muito obrigada, queridos. O que isso tem a ver conosco? João 3:29 diz que o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente. E o ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo. Como Jesus, como a Bíblia, ela é intencional. Porque quando Jesus quis falar acerca da sua volta, ele usou exatamente a analogia do casamento. Um dia nós encontramos com Jesus e entregamos a nossa vida para Ele. E como noiva, nós estamos preparadas. Nós estamos preparados. Nós não sabemos o dia, nem a hora que o noivo vai voltar. Mas temos a certeza e a promessa de que Ele virá. E é exatamente sobre isso que Jesus está nos falando. Ele está trazendo uma palavra de esperança, de ânimo para a igreja, dizendo: não vivam perturbados, confusos, não se distraiam. Confie na minha palavra, confie em Deus, confie em mim. Eu vou, na semelhança do noivo, preparar um lugar na casa do meu Pai, uma morada. E eu voltarei para buscar a minha noiva amada, redimida, lavada pelo meu sangue. Para que onde eu estiver, ela esteja também. É interessante porque há uma diferença muito sutil, mas que muda todo o contexto, porque quando Jesus fala acerca do que Ele está prestes a fazer, Ele diz: pois vou preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, isso é um verbo presente, Jesus já está lá. Onde eu estou, estejais vós também. Então ele está falando: eu já estou aqui, eu já estou preparando a casa, eu já estou preparando a morada, para que vós estejais também neste mesmo lugar. Esse verbo aponta para uma possibilidade, aponta para um futuro. Então, queridos, nós somos a noiva deste Cordeiro e nós não podemos estar distraídos com relação a estas coisas. Então eu falava que tem a fase da apresentação, tem a fase do contrato de compromisso. Eu disse que quando aquela jovem
entrava no compromisso com o jovem, ela se guardava, mas ela não andava distraída. Ela já estava ali de prontidão, porque ela não sabia o momento nem a hora que esse noivo voltaria para buscar. E isso nos traz a lembrança de que um dia também nós nos encontramos com o Senhor Jesus, e Ele nos fez morada em nós e disse assim: tu és agora minha noiva, se referindo à igreja. A pergunta, queridos, é: como a noiva de Cristo está se comportando? Como a noiva de Cristo está se comportando? Porque eu e você, nós não podemos viver distraídas, como se o noivo não viesse nos buscar. E foi exatamente pensando nisso que Jesus advertiu a sua igreja, os seus discípulos, quando ele falou sobre as virgens prudentes e as nécias. É interessante porque isso fala da igreja que está preparada e da igreja que não entende a revelação e acha que amanhã eu resolvo isso. Amanhã eu entrego a minha vida para Jesus. Amanhã eu me torno um crente melhor. Amanhã eu começo uma vida de devocional com Deus. Amanhã eu vejo se eu tenho uma agenda na minha agenda para me lançar, para dizer o sim ao chamado de Deus, para fazer aquilo que Ele tem pedido para que eu faça. Mas a visão da igreja não é a igreja que está se preparando, mas é a igreja que ela está preparada. Sabe, queridos, é isso que Paulo fala quando ele diz assim: eu não temo a morte, porque o morrer para mim é lucro, porque se eu morro eu estou com Cristo. Então, a questão é que nós estamos vivendo a nossa vida de uma maneira muito confortável e vivendo um evangelho muito raso, onde neste evangelho eu não me comprometo, eu não me responsabilizo, eu não assumo compromisso com o noivo, porque o evangelho da conveniência, daquilo que é melhor para mim. Então não há uma renúncia, não há uma abnegação, não há uma dedicação. E nós precisamos rever isto na nossa vida, queridos. Porque falamos em novo nascimento, nós falamos em conversão, mas o que na verdade significa nascer de novo? O que significa realmente ter um coração convertido a Jesus? Conversão e novo nascimento fala de uma mudança, de uma transformação interna, de práticas que precisamos abandonar, que se diz respeito ao velho homem e à velha natureza caída. E nós precisamos viver como essa noiva adornada, que está preparada. Eu me lembro, noivo, que quando eu era jovem, a forma como eu fui evangelizada era crucial. Porque a pergunta era a seguinte, quem foi da minha geração vai saber: se Jesus viesse agora, você estava pronto? Estaria pronto? Parece que eu estou vendo um folheto na minha frente. E a gente passava uma semana com essa pergunta martelando: eu estou pronto? Eu estou pronto? Porque Mateus, Marcos, Lucas falam acerca da volta de Cristo como um relâmpago que sai do Ocidente e se mostra no Oriente. Ao contrário, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente.
como no abrir e fechar de olhos será a volta do Senhor Jesus. Ah, irmãos, eu fui do tempo dos corinhos. E por falar em corinhos, então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Mais uma vez. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. A minha juventude de mocidade era o coro, homem e mulher. Quando a gente dizia assim, então se verá. Tá vendo? Quem sabe, sabe. Quem sabe, canta. Então as vozes femininas diziam, então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. E assim nós íamos cantando, com esta certeza de que nós íamos dormir a qualquer momento, o soar da trombeta ia tocar e nós vivos seríamos arrebatados para o céu. E o que é que nós tínhamos, queridos? Uma igreja avivada, uma igreja que operava nos dons, que trabalhava na seara, que evangelizava, que pregava, que ensinava a palavra e que se santificava, porque como noiva nós precisamos estar preparados. Preparados. Essa é uma chamada para os nossos dias. E a Bíblia não há uma discordância. Todas as coisas têm um sentido, queridos. Então veja, a semelhança deste casamento, assim é Cristo com a igreja. Não é à toa que ele fala que a igreja é a sua noiva. Porque um dia nós encontramos e entregamos a nossa vida para ele. E ele voltou para a casa do Pai para preparar a nossa morada. Mas como o noivo não sabia o dia que ia voltar para buscar a noiva, exceto o Pai, assim também Cristo, ele não sabe o dia. A palavra do Senhor nos diz que quanto a este dia, somente o Pai sabe. Mas o Cordeiro de Deus, o noivo, está pronto. Ele está só aguardando você entregar sua vida para ele. Porque quando ele diz assim, na casa do meu pai há muitas moradas, você sabe por que o noivo ainda não voltou? Porque tem pessoas na minha família que precisam ser salvas. Tem o teu amigo da rua que você precisa evangelizar ele e dizer, olha, Cristo morreu por você. E deu a sua vida por você. E aboliu a condenação do pecado. E nos fez livre. E nos transformou em homens e mulheres, novas criaturas. Esse é o poder do Evangelho, que transforma o mais vil pecador. Mas, queridos, deixa eu lhe falar algo importante. Assim como aqueles noivos são apresentados, nós fomos apresentados. Assim como o noivo se comprometeu com a noiva, e ela se comprometeu com o noivo, de viver uma vida preparada, atenta. Há 3 coisas importantes que falam acerca do compromisso assumido com Cristo. Primeiro, noiva, igreja. O compromisso de viver uma vida de santidade.
Aquela noiva agora, que estava sobre o véu, que estava ali pronta, bonitinha, arrumada. Ela não vivia exposta ao perigo do mundo. Ela não ficava na roda de amigos. Ela não se tornava uma pessoa vulnerável, mas ela ficava recatada, porque agora ela tinha um compromisso. Sabe o que isso fala, queridos? Que pelo compromisso que assumimos com Cristo, muitas vezes nós temos que renunciar à nossa própria vontade. O compromisso com Cristo requer de mim e de você renúncias. Renúncias de práticas, renúncias da maneira que pensávamos, renúncias de sentimentos, inclinações, de paixões carnais. Porque toda aliança envolve compromisso. Você pode dizer isso à pessoa que está junto de você? Toda aliança envolve compromisso. Eu tenho uma aliança com o meu marido, logo eu tenho um compromisso com ele. Um compromisso de lealdade, de fidelidade, de companheirismo, de cuidado, de paciência, de oração. Então, se você assume um compromisso com Cristo, você também precisa temer e estar zelando pelos compromissos da aliança. Mas nos comprometemos muitas vezes apenas com os nossos lábios, mas não com o nosso coração, porque nós não temos resistido até o sangue. Quais são as marcas que você carrega, que fala exatamente dessas renúncias que você tem feito por causa do compromisso a Cristo? Como anda a sua vida? Se como noiva, nós precisamos temer ao Senhor e zelar pelo compromisso de permanecer leal e fiel enquanto Ele não volta. Será, queridos, que nós não temos manchado este evangelho, esta aliança? E quando isto acontece, apóstola? Quando eu não leio a palavra, até leio, mas não vivo. Quando eu digo que sou de Jesus, mas as minhas atitudes revelam que eu não tenho parte com Ele na sua mesa. O que há em mim que de fato revela o meu novo nascimento e que eu sou realmente uma nova criatura, se eu não consigo vencer nem os vícios da minha linguagem? Eu estou em casa, mas eu ainda estou nos palavrões? Na primeira esquina que eu dobro, eu não consigo resistir a uma cervejinha gelada, a uma dança noturna, a um flerte, a uma apostazinha, e me enfio por caminhos de jogos de azar. Que diferença, irmãos? Que fermento é este? Como você está, noiva? Há muitas noivas sujando as barras do seu vestido, porque tem andado por caminhos sedutores, mas que tem entristecido o noivo. Porque quanto mais eu tenho do noivo, mais ele tem de mim. É o que Cantares fala: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Que compromisso é esse, queridos? Um compromisso que nós negociamos na primeira oportunidade que recebemos e na primeira proposta. É tempo de rever
o compromisso que temos assumido com o noivo. Sabe por quê? Porque quando ele voltar, no soar da trombeta, a semelhança dos tocadores de chofar, anunciando a sua volta, não vai dar tempo de você se preparar. Você tem que estar pronto. Você tem que estar pronto. Então é tempo de acordar. É tempo de despertar. Então, viver uma vida de santidade. A segunda questão que fala acerca desse compromisso, desta aliança, é que eu preciso viver para Cristo e por Cristo. Viver para Cristo e por Cristo, porque Ele é o meio, Ele é o princípio, o meio e o fim. E todas as coisas convergem para Ele. Tudo que eu faço, eu tenho que fazer para glorificar o seu nome. Porque convém que Ele cresça e que eu diminua. Porque a alegria da noiva é agradar o noivo. Temos agradado o noivo? O que você entende como viver por Cristo e para Cristo? Viver por Cristo fala da minha causa. Viver para Cristo fala acerca da minha motivação. Então Cristo é a causa. Porque estamos hoje aqui. É Cristo, queridos, em nós, a esperança da glória. Mas como falar de esperança se a noiva tem se prostituído? Como revelar Cristo se temos falhado com o compromisso assumido? Então há um tempo, e esse tempo é hoje. O que você faz nas tendas onde Ele não está? O que você faz andando por caminhos que não o agradam? O que você faz quando ninguém está vendo você? Que pensamentos se aninham na tua mente? Que sentimentos a tua alma se embriaga? Como você tem gasto o seu tempo? Como as pessoas enxergam você? Que perfume esta noiva está exalando? Que perfume? Que perfume? A terceira coisa, como parte desse compromisso assumido, é viver mergulhados e entendendo o que é céu, entendendo o que significa essa espera, porque a sua vinda é certa, o noivo virá. João 4:34, Jesus falando, ele diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Isso significa viver por Cristo e para Cristo. Não adianta apenas saber que eu tenho um compromisso, eu tenho que assumir isto. Você não pode viver uma vida clandestina, do tipo agente 007. Então, queridos, as pessoas sabem que você é do Senhor Jesus? Pergunta a pessoa que está junto de você. Vá ficando de pé. Eu quero orar pela sua vida.